E aí, galerinha, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre os condutores e isolantes térmicos. Pessoal, condutores, como o próprio nome já diz, vão ser o grupo de materiais que ele vai facilitar a troca de calor por meio de condução, ou seja, ele permite que a energia térmica seja transferida facilmente, tá bom? E existe um grupo especial de condutores que são os materiais metálicos. Materiais metálicos são os materiais em que quase todos vão ser bons condutores de calor e eletricidade, tá bom? Ah, Lucas, por que os materiais metálicos são bons condutores? Galera, existem vários parâmetros, vários fatores com que fazem que os materiais metálicos sejam bons condutores. Um dos principais fatores que nós temos é porque os materiais metálicos apresentam elétrons livres. Então, se eles apresentam elétrons livres, eles acabam facilitando com que a molécula dos materiais metálicos acabe se agitando mais do que em outros materiais. Então, quando as moléculas começam a se agitar, quando elas estão recebendo energia térmica, ela consegue transferir essa energia térmica, essa vibração, essa agitação para as moléculas vizinhas facilmente, fazendo com que essa energia térmica, essa vibração, ou seja, essa agitação, seja transferida de molécula a molécula com uma certa facilidade, tá bom? Lembrando, os materiais metálicos não são os únicos grupos de materiais bons condutores que nós temos. Nós temos alguns tipos de materiais cerâmicos também que vão ser bons condutores, além do grafite, tá bom? Tranquilo? Já os materiais isolantes térmicos, eles vão ser aqueles materiais que o próprio nome já diz, ele vai isolar, tá bom? Porém, lembrando, na natureza não existe isolante térmico perfeito. Todo material ele é capaz de conduzir calor. A diferença é que tem os materiais que têm a facilidade de conduzir essa energia térmica, outros materiais já não têm tanta facilidade. Porém, eles são capazes de conduzir, porém com uma certa dificuldade. Então, lembrando, não existe isolante térmico perfeito na natureza. Quando a gente classifica como isolante, é um grupo de material que vai dificultar essa propagação de calor por meio de condução, beleza? Pessoal, os grupos de materiais que nós vamos ter aqui, vão ser os materiais plásticos de forma geral, eles são materiais que não facilitam a troca de calor, então a gente acaba classificando eles como isolante térmico. Madeira também a gente acaba classificando ele como isolante térmico, ou seja, a madeira não é um bom condutor de calor. Galera, o ar, ele é um isolante térmico por quê? Pense comigo. No ar, no estado gasoso, nós vamos lembrar que as moléculas elas estão o quê? Mais agitadas, tá bom? Se as moléculas estão mais agitadas, elas estão mais energéticas, ou seja, elas estão mais distantes uma das outras. Se as moléculas de estado gasoso estão mais distantes uma das outras, então ela acaba dificultando a passagem dessa energia térmica, ou seja, quando a molécula começa a agitar, ela vai estar distante de outra molécula para poder passar essa agitação. Então, no estado gasoso, pelo fato das moléculas estarem distantes, acabam dificultando essa troca de energia térmica, acaba dificultando a passagem dessa vibração de uma molécula para outra, tá bom? Então, é por isso que o ar é o isolante térmico. Pessoal, o gelo também é isolante térmico, borracha é um isolante térmico, tranquilo? Galera, eu quero só fazer aqui uma pequena observação. Imagina o seguinte, eu vou pegar um bloco de madeira. Eu vou pegar dois blocos de madeiras idênticos, na verdade. Um desses blocos eu vou deixar eles perfeito o bloco de madeira sem cortar ele. O outro bloco, que é idêntico a esse primeiro, eu vou começar a raspar ele todinho. Quando eu começar a raspar ele todinho, eu vou formar o que nós conhecemos como serragem. Então, quero comparar qual é aquele material que vai dificultar mais a troca de calor. Vai ser o bloco de madeira ou a madeira que eu fatiei ela todinha, que eu acabei transformando ela em serragem. Vai ser qual? Pense um pouquinho. Pessoal, aquele que vai dificultar mais a troca de calor vai ser a serragem. Por dois motivos. Primeiro motivo é madeira. Madeira não é um bom condutor de calor. E o segundo e principal motivo vai ser o seguinte. Quando eu tenho esse pó de madeira, essa serragem,
essa serragem ela vai permitir que entre os pós de madeira, entre as serragens, existe a presença de quê? De ar. E ar não é um bom condutor, pelo contrário, o ar é um péssimo condutor de calor, é um péssimo condutor de energia térmica. Então, tem a presença de ar, vai dificultar a troca de calor. Então, a serragem ela acaba se tornando um material mais isolante do que a madeira propriamente dita, apesar dos dois, tanto a serragem como a madeira, ser feita do mesmo material. A diferença é que na serragem nós vamos ter a presença de ar, beleza? Como eu falei também o gelo, a borracha, entre outros diversos materiais. Vou pegar aqui outra observação e vou fazer um comentário em relação ao gelo. Galera, eu tenho a mesma quantidade de um bloco de gelo e a mesma quantidade de neve. Eu quero saber qual dos dois materiais, apesar dos dois serem formados de água, eu quero saber qual dos dois que vai dificultar mais a passagem de calor, a troca de energia térmica. Nós temos que lembrar o seguinte, eu vou ter gelo e vou ter neve. A neve vai seguir o mesmo princípio da serragem. A neve ela vai estar toda porosa. Se a neve é toda porosa, então a neve permite a entrada de quem? De ar. Se a neve permite a entrada de ar, então isso vai acabar dificultando a troca de calor, tá bom? Lembre, o ar ele não é um bom condutor térmico, o ar é um bom isolante, tranquilo? Então, dessa primeira parte da aula, dessa primeira parte do nosso quadro, eu quero que vocês saiam sabendo de duas coisas importantes. Condutores e isolantes, ambos são capazes de conduzir energia térmica, ou seja, ambos são capazes de conduzir calor. A diferença é que os condutores térmicos são um grupo de materiais que facilita essa troca de calor, que facilita essa interação, essa vibração seja passada de molécula a molécula. Já os isolantes, ele não facilita tanto quanto os condutores, eles apresentam uma certa dificuldade. Se ele apresenta uma certa dificuldade, então ele não vai ser um bom condutor de calor. Com isso, nós acabamos classificando ele como isolante térmico, beleza? Galera, uma observação muito importante aqui, ó. Elementos porosos são bons isolantes térmicos. Ah, Lucas, por que elementos porosos são bons isolantes térmicos? São vários fatores, porém aqui nós vamos atrelar apenas um dos mais relevantes, que é justamente o quê? Quando eu tenho um elemento poroso, uma substância porosa, essa substância porosa permite o quê? A entrada de ar. Se vai permitir a entrada de ar, então isso vai acabar dificultando a troca de calor, beleza? Então, ó, elementos porosos de forma em geral são bons isolantes térmicos. Se vocês pegarem, por exemplo, aquelas luvas que a gente utiliza quando a gente está em uma região com baixas temperaturas, aquelas luvas elas são extremamente o quê? Porosas. E elas são porosas exatamente por quê? Porque, pessoal, quando eu falo com um elemento é poroso, você vai ver como se fosse furinhos, mas não é exatamente furos, são aberturas microscópicas que vai acabar permitindo a passagem de quê? De ar, tá bom? Se acaba permitindo essa passagem de ar, apresentar ar vai dificultar a troca de calor, beleza? Então, sempre o elemento poroso vai apresentar essa dificuldade da troca de energia térmica. Então, elementos porosos são bons isolantes térmicos. Aí, ó, nós temos um exemplo muito clássico, principalmente interior. Galera, é muito comum o pessoal lá no interior armazenar água em jarros de barro. Ah, Lucas, por que coloca jarro de barro? Vamos lá. Eu preciso saber primeiro se o jarro de barro é um bom condutor térmico ou não. Galera, jarro de barro, imagina só aquele jarro de barro. O jarro de barro, se você observar ele é uma região externa extremamente porosa. Se ele é poroso, esse jarro de barro, então ele vai permitir o quê? A passagem de ar, beleza? Então, quando a gente coloca água aqui dentro desse jarro, vai acontecer a seguinte situação, quando eu coloco a água aqui dentro. Quando a gente coloca a água a uma certa temperatura, as moléculas da água aqui vão estar agitadas, tá bom? Pessoal, quando as moléculas da água vão estar agitadas, porque ela está com a temperatura elevada, o que vai acontecer é que aquelas moléculas mais energéticas, elas vão querer se afastar, tá bom? Quando elas querem se afastar, elas vão encontrar uma barreira, que é justamente, ó, a barreira aqui do jarro de barro. Galera, ela quer sair de todo jeito. Então, para ela sair de todo jeito, ela vai acabar pegando energia térmica, vai acabar pegando a agitação da água que está aqui no meio. Então, essas moléculas elas vão ficando cada vez mais energéticas.
Como o jarro é poroso, ele acaba permitindo com que essas moléculas mais energéticas acabem passando para a região externa. Ah, Lucas, então quer dizer que aqui, ó, o jarro ele vai acabar vazando água. Galera, lembre, essa porosidade é a nível microscópico, tá bom? Então ela não vai permitir a passagem da água como um todo, por conta lá da capilaridade. Ela vai permitir apenas a passagem de algumas moléculas, e são as moléculas mais energéticas. Quando eu estou passando essas moléculas mais energéticas aqui para fora, como elas estão tão energéticas de um jeito que ela acaba passando essa porosidade, elas acabam sofrendo um processo de evaporação. Então essas moléculas energéticas, quando saem aqui do barro, elas vão acabar evaporando, certo? Aí lembrando, essas moléculas, para elas ficarem energéticas, elas acabaram pegando o quê? A agitação das moléculas internas aqui, tá bom? Então, quando eu pego a energia térmica dessas moléculas, as moléculas que ficam aqui dentro, elas ficam menos energéticas, ou seja, ficam menos agitadas. Com isso, elas não vão ter mais energia suficiente para conseguir sair e toda a água que está aqui dentro acabar evaporando, tá bom? Na parede externa. Então, ó, essa água acaba sofrendo um resfriamento, beleza? Tranquilo? Então, essa água acaba aqui ficando fria, tá bom? Ah, Lucas, mas não tem perigo dessa água esquentar? Vamos lá. Se o ambiente aqui aumentar a temperatura, se não for uma temperatura tão grotesca, pessoal, o barro, ele é um bom condutor de calor? Não, pois o barro é uma substância porosa. Então, esse jarro de barro ele acaba dificultando a entrada de calor aqui para dentro. Com isso, essa água ele vai acabar ficando aqui com uma temperatura boa, uma temperatura fria, tá bom? Para deixar essa água fria, entre aspas. Lembrando, frio e quente são sensações térmicas, tá bom? O frio não existe, o frio é a ausência de calor, tranquilo? Então, se eu falo que essa água ficou fria, é porque aqui está ocorrendo uma ausência de calor, acabou perdendo energia térmica. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido essa nossa aula sobre condutores e isolantes. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!